Agora vamos para a pergunta, né, pessoal? E como dar conta de fazer tudo isso sozinho e sozinha? Aí a gente volta lá na nossa conversa do início da aula, em que a gente estava falando, né? A gente tem tantas demandas e é tão difícil criar essas atividades. Como que eu vou dar conta disso tudo sozinho? Eu vou enlouquecer, não vou ter o tal do ano letivo dos sonhos que eu tanto quero. Mas aí eu tenho aqui uma resposta para essa pergunta. Você não precisa de dar conta disso sozinho ou sozinha, tá, gente? A gente não precisa trabalhar e dar conta de todas essas demandas sozinho para ter essas aulas criativas, para ter esse ano letivo dos sonhos. E aí, eu venho apresentar, já que a Alana perguntou aqui, né, em relação aos planos, né, da aula. Deixa eu colocar aqui o comentário dela. Não está querendo. A Alana tinha perguntado se eu tenho planos dessa aula prática ou se eu disponibilizo para venda. Então, vou falar para vocês desse novo projeto que está se iniciando. Para quem já me acompanha há mais tempo, que está lá no Instagram, muitos de vocês vieram do Instagram, eu tenho, sim, um site de vendas de materiais didáticos, tá? Materiais didáticos que eu aplico nas minhas aulas, que outros professores já aplicaram, então estou sempre inovando, sempre trazendo propostas novas, mas esse ano era uma coisa que estava muito assim no meu coração, de criar algo que fosse além do material didático, porque o site lá com os materiais didáticos ele vai continuar existindo, tá? Porém, eu sentia que faltava algo além só dos materiais didáticos. E aí surgiu a ideia do Clube Ciência em Ação. O que é esse Clube Ciência em Ação? Gente, eu vou explicar para vocês esse projeto que eu estou começando hoje e foi pensado, elaborado com muito carinho. Primeiro, o que ele é? Ele é um clube de assinatura para professores de ciências e biologia. Então, não é um clube que você vai achar coisas de português, matemática, talvez um dia você crescer, pode ser, mas no momento é para professores de ciências e biologia. Principalmente, gente, porque eu sempre falo isso, eu sou professora de sala de aula, então eu pensei em algo que fosse aplicável, porque às vezes tem umas coisas maravilhosas, mas quando você vai ver, não se aplica, né? Eu sou professora de escola pública, eu sei de todas as limitações de uma escola pública. O que você vai encontrar? Para que o clube foi criado? Ele é com esse objetivo de você ter uma docência mais leve, mais criativa, mais gratificante, sem se sobrecarregar horrores no caminho aí, né? Não ficar aquele professor que não chega, começa com todo o ânimo, mas no meio do caminho vai desanimando de tanta coisa, de tantas demandas. E aí, por que eu falei, Magno, vai ficar gravado sim, tá? Pode ficar tranquilo que vai ficar gravado. Por que eu falei que eu senti a vontade de criar esse clube que diferencia um pouco da questão do site onde vocês conseguem comprar os materiais didáticos? Porque eu não queria algo que fosse só um espaço para materiais didáticos. Vai ter material didático, sim, vai ser o coração do nosso clube, mas a ideia é que eu até coloquei um apelido, né, que é o CCA, é um ecossistema online para professores de biologia que querem ter essa docência mais criativa e mais produtiva, tá? Ter mais tempo livre, ter uma vida mais tranquila em relação à nossa docência. E como que o clube foi pensado para atingir, para trazer essa criatividade, essa leveza, essa produtividade? Então, o clube ele está dividido, ele está estruturado em 4 módulos. Tá? E lembrando que, como ele é um clube de assinatura, ele vai estar em constante processo de renovação. Então, ele vai ter o módulo Caixa de Ferramenta dos Profs, aulas práticas, laboratório de inovação e masterclass pedagógica. Vou explicar o que tem cada um desses, tá, gente? Vamos lá. O que é essa caixa de ferramentas? Então, é ali que é o coração do nosso clube, porque a gente sabe que, na prática, o que a gente precisa? Eu preciso de materialidade para eu entrar na minha sala de aula e aplicar tudo que eu aprendi. Eu preciso de materiais concretos
para usar. Então, ali, nessa caixa de ferramentas, vocês vão ter esses materiais. Diferentemente dos materiais disponibilizados no site, os materiais do clube vai receber também um link editável, tá? Porque lá do site ele não é editável. Do clube você vai ter a opção de deixar, o material é editável, então você pode mudar o que você precisar nele. O material ele é seu, é um material pronto, mas ele não é um material acabado. Você pode fazer as alterações que você precisar. Só que essa caixa de ferramentas não é só para atividades criativas. O que a gente vai ter? Sequências didáticas, vamos ter jogos, vamos ter materiais de apoio pronto, que foi uma coisa que muitos professores me pediram. Sabe aqueles, às vezes, esqueminhas que a gente precisa de passar no quadro, né? Um fichamentozinho para a gente ter, então vai ter isso. Vai ter banco de questões que eu vou ir formulando com a ajuda da inteligência artificial. Vou também coletar questões de provas preparatórias, tá? Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas, né? A gente tem, em Belo Horizonte mesmo, Coltec e Cefet, que são institutos federais, tem muitas provas, então a gente vai pegar essas questões, tá? E além disso, a gente vai ter também curadoria de recursos e materiais que eu vou encontrando. Muitas plataformas de universidade têm materiais riquíssimos, que a gente não tem tempo de procurar esses materiais. Então, nessa caixa de ferramenta, você vai encontrar. Quando você optar por fazer parte do clube, vai ter já alguns materiais que já vão estar lá disponibilizados, mas todo mês vão ter materiais novos dentro desses aqui selecionados. Um mês pode ser uma atividade criativa, outro mês um banco de questões sobre um determinado conteúdo. Então, vai estar sempre em processo de renovação, tá? Esse módulo, que é de aulas práticas, quem dá aula prática sabe, quando a gente entra em sala de aula, a primeira pergunta dos meninos, hoje tem aula prática? Hoje tem laboratório? E tá em sala de aula, trazer roteiros bons de aulas práticas, adaptáveis também para escolas que não têm tantos recursos, não é uma tarefa tão simples. Então, a gente vai ter esse módulo de aulas práticas, que eu vou estar trazendo também todo mês uma aula prática para você aplicar, e também é isso. Também vai estar lá editável para você mudar, para você fazer as adaptações que você precisar. Então, são 2 módulos bem mão na massa ali, professor, bem para abrir o computador e falar, amanhã eu preciso de uma aula prática sobre determinado assunto. Você vai acessar lá no clube e vai encontrar, tá? Aí, esse laboratório de inovações, gente, vai ser um espaço com aulas gravadas. Por isso que eu falei que eu não queria que fosse só um espaço de materiais. Porque eu não falei aqui com vocês de várias ferramentas que são boas, ou para aumentar o engajamento da aula, ou para nos ajudar na produtividade. Só que às vezes a gente demora tanto tempo entendendo como é que a ferramenta funciona. Lá no laboratório de inovação vai ter. Então, por exemplo, vai ter aula de como criar cartela de bingo, como usar o Canva, como montar a apresentação. Essa parte que eu passei mais rapidinho aqui das inteligências artificiais, a gente vai ter aula lá. Então, ao longo dos meses, ao longo do seu tempo de assinatura lá no clube, essas aulas vão subir para a plataforma para poder te ajudar. E aí, a gente tem, aqui eu coloquei o que tem, né, nesses módulos. Então, aula sobre ferramentas digitais, inteligência artificial, também vai ser um módulo em constante atualização. E esse módulo aqui, que é a Masterclass Pedagógica, que no roteiro, no formulário que eu rodei já algum tempo atrás, e rodei agora recentemente também para montar essa aula, algo que muitos professores me falaram é isso, a ausência de ter um espaço de troca de experiência entre professores reais. Não é aquelas formações que a gente fica vendo, que vem lá da Secretaria de Educação, de cima para baixo. Então, aqui, a ideia é a gente trazer momento de troca entre nós, professores, que estamos lá no clube, professores especialistas que eu vou ir convidando para fazer parte dessa Masterclass. Então, vão ser encontros ao vivo, tá? Isso tudo vocês vão ter acesso durante o tempo que vocês ficarem como assinantes. Então, esse espaço ao vivo, um espaço de diálogo e troca de experiências, porque é tão valioso, gente. Às vezes, uma orientação que um colega fala, olha, eu fiz dessa forma na minha sala de aula, abre um leque para você, abre um leque de possibilidades, ou te desanuvia assim, nossa, será que é só comigo que isso acontece? A gente vai estar num espaço acolhedor,
tá? O objetivo dessa Masterclass é ser um espaço acolhedor. E aí, claro que a gente sabe dos horários, né? Cada professor tem uma demanda de horário, então vai ficar tudo gravado e vai ter material de apoio. Então, imagina que a gente teve uma aula sobre uma determinada metodologia ativa. Vocês vão ter também material de apoio para ajudar vocês nessa Masterclass, tá? Nessas aulas que a gente for ter ali. Vamos passar aqui, deixa eu... Então, assim, gente, é um projeto que ele nasceu, ele começou a ser pensado lá no final do ano passado, lá no meio do ano passado, eu fui amadurecendo, fazendo pesquisas, conversando com professores que estão também na sala de aula, para chegar nesse formato, que eu acho que é o formato que vai nos atender não só com material didático, né? Eu acho, não, tenho certeza. Ele é um formato que vai te dar o suporte que você precisa para ter essas aulas mais criativas, ter um ano mais produtivo, realmente, assim, ter uma docência mais leve, tá? E aí, aqui eu elenquei para quem que é o Clube Ciência em Ação. Na verdade, o Clube Ciência em Ação é para o professor de Ciência e Biologia, que, mesmo com muita experiência em sala de aula, está sempre buscando repertórios novos, novas estratégias, tá? Então, é para esse professor. É para o professor que às vezes está começando, até tem um tempo de carreira, mas em relação à tecnologia, à construção dessas atividades mais criativas, ainda não se sente tão confiante, tá? Então, o clube ele foi pensado para esse público. Para quem quer economizar tempo, não é verdade, gente? A gente falou tanto de tempo, então, para esse acesso com materiais prontos, com banco de questões, então vai estar ali fácil para você otimizar o seu tempo. E para quem deseja também inovar, né, no ensino das ferramentas digitais, porque a gente sabe lá na BNCC, inclusive, está escrito, né, gente, que a gente tem que trabalhar as tecnologias, as competências digitais. Estamos com geração que às vezes eles sabem mais de tecnologia do que a gente. Então a gente precisa também estar trazendo essa tecnologia. Quebrar um pouco essa barreira em relação a essas tecnologias. Vocês vão ter esse espaço lá. Em vez de ficar cada hora procurando um lugar, pegando informação com uma pessoa, a gente vai ter esse espaço lá no clube para isso. Óbvio, para o professor que quer ter equilíbrio entre a sua vida pessoal e profissional, ter uma rotina mais simples, organizada, sem comprometer a qualidade do ensino. Então, não é aquele professor que quer levar material por levar, ele quer trazer aulas mais criativas, mas ele também não quer ficar valorizando só o profissional e esquecendo do lado pessoal dele. E o que eu, assim, pensei muito e elaborei, assim, esse espaço de acolhimento. Tá? Então, eu quero que seja um espaço, eu quero que a gente construa uma comunidade de professores de ciências que tem esse desejo de ter aulas mais criativas e ter uma docência mais leve, mais tranquila. Tá? Então, uma comunidade mais colaborativa. Então, se você está procurando esse espaço que às vezes a gente não encontra na escola, verdade seja dita, igual eu falei com vocês, eu tenho 17 anos de sala de aula e às vezes a gente está em uma escola em que a gente não tem esse espaço. E aí a gente vai ficando cansado, fala, não está valendo a pena, mas a gente está num grupo de professores que querem ter um ensino de qualidade, acreditam na nossa profissão, isso faz com que a gente tenha uma outra energia, verdade? Aí, como que vai funcionar, pessoal? Como é que vai funcionar o nosso CCA? Que eu já coloquei até um apelidinho para ele. É uma assinatura anual, tá? Então, você assina agora e você tem acesso por um ano. Gostou? Renova quantas vezes você quiser, porque quem for ficando no clube vai cada vez tendo um acervo maior de materiais, tá? E de aulas e de conteúdos, tudo que for mudando, né, ao longo dos anos mesmo, né, a gente vai trazendo de novidades. Tudo que já está lá postado e todas as atividades que vão vir, uma vez que você entrou para o clube, você não tem um valor adicional para isso, tá? Então, eu coloquei aqui um espaço vivo, sempre atualizado, para você que quer inovar no ensino de ciências e biologia sem perder tempo. Vamos lá. Aí vem a famosa pergunta, né? Ok, Michele, adorei a proposta, porque eu tô vendo aqui, ó, vocês gostaram.
tá? Deixa eu compartilhar aqui, ó. Maravilha, parabéns pela iniciativa. Então, a iniciativa é essa, né? Uma construção desse clube. E aí vocês podem me perguntar, né? Então tá, Michele, quanto que vai... qual que é o investimento para assinar o CCA? Qual que é o investimento para assinar o Clube de Ciência em Ação? Antes de eu responder essa questão, gente, eu quero colocar essa perguntinha aqui na cabeça, essas perguntinhas aqui na cabeça de vocês. Quanto que vale, né, a sua tranquilidade? Quanto vale o seu tempo com seus filhos, familiares e amigos? Porque a gente sabe que tem professor que sacrifica, né, tempo com o filho, com um amigo, com um familiar. Quanto vale você poder descansar no final de semana sem se preocupar com a escola? Comentei com quem estava aqui desde o início da live, eu comentei o que meu aluno falou, né? A professora nem viu o jogo porque ela estava fazendo atividade. Então já está até no imaginário das pessoas que a gente fica ali no final de semana enlouquecendo com atividades e a gente sabe que muitas vezes a gente fica mesmo, né? Quanto tempo vale, né? Quanto que vale você ter tempo para cuidar de você? Então, primeiro, antes de você saber, quanto que vale esse investimento? Pensa nessas respostas para você mesmo, tá? E aí a gente vai falar dessa questão aqui do clube, tá? Eu coloquei aqui, ó, caixa de ferramentas. Por que eu coloquei acima de R$247? Se vocês forem lá no site Prof. Michele Mais, vocês comprarem todos os materiais individualmente, já dá muito mais do que esse valor. Mas eu fiz uma estimativa aqui. O módulo de aula prática seria uns R$167. O laboratório de inovação, uns R$147. Se eu fosse vender tudo separadamente. Isso eu estou colocando, gente, valor bem abaixo, né? Porque pelo que a proposta que eu estou trazendo, eu poderia cobrar valores mais altos. Então, a gente teria aqui R$758 ou mais, tá? O professor colocou uma coisa aqui, ó, tempo vale ouro, não tem preço, exatamente, não tem como a gente quantificar, né, gente? E é assim, todo mundo tem as mesmas 24 horas? Não é bem assim, né, gente? Tempo cronológico, sim, mas cada um com suas demandas, a gente sabe o tanto que para algumas pessoas minutos fazem muita diferença ali. Então, se eu fosse cobrar pelo clube hoje, separado, cada um desses módulos seria esse valor. Só que, gente, não é esse valor que vocês vão poder assinar o clube, tá? Para vocês terem esse ano letivo dos sonhos, o valor vai ser muito mais baixo do que tá ali colocado. Qual que é o valor? Presta atenção no que eu vou fazer para essa primeira turma que está entrando no clube. De R$758, vocês vão poder pagar por ano, então é uma assinatura anual, mas você pode dividir em 12 vezes de R$24,64 no cartão, ou R$297 à vista. Se você pegar isso e dividir por 365 dias, você gasta menos de R$1. Então, quem estava me perguntando sobre todas essas atividades que eu mostrei, essas atividades estarão lá no clube. E você não vai comprar elas por fora, mas no site. Todas as atividades vão primeiro para o clube, depois vai para o site. Vai poder continuar adquirindo separadamente no site? Vai, mas compensa muito mais vocês adquirirem a assinatura aqui do clube, tá? Então, ó, 12 vezes de R$29,64 ou à vista por R$297. Para vocês terem todo esse acesso por um ano. Então,